Em 16 de julho de 1926, mudei-me para o Exum Priori. Depois do último operário terminar o serviço, a restauração fora uma empreitada monumental, porque do edifício abandonado restava um pouco mais que uma ruína em formato de concha. Contudo, como fora o berço de meus antepassados, não deixei a despesa me deter. O local não fora habitado desde o reinado de James I, quando uma tragédia de natureza hedionda, se bem que nunca devidamente explicada, fizera desaparecer o dono, 5 filhos e diversos criados, e afastara sobre uma nuvem de suspeitas e horror o terceiro filho, meu ancestral em linha direta e único sobrevivente da herança hedionda. Com seu único herdeiro denunciado como assassino, a propriedade revertera a coroa e o acusado não tentou se justificar para reverter o bem. Abalado por um horror maior do que da consciência ou da lei, e demonstrando apenas um desejo frenético de fazer desaparecer o velho edifício de sua vida e sua memória, Walter de la Puerte, 10º barão do Exum, fugira a Virgínia e ali fundou a família que, no decorrer do século seguinte, se tornou conhecida como de la Puerte. O priorado de Exum Priori ficara desabitado, embora mais tarde anexado à família Norris, e muito estudado por causa de sua arquitetura peculiarmente composta, que compreendia torres góticas repousadas sobre uma estranha estrutura saxônica ou romanesca, cujas fundações ainda mais eram de uma ordem ou mistura de ordens ainda mais antiga, romana ou até mesmo druídica ou sibérico nativo, se as lendas falavam a verdade. Essas fundações eram algo muito singular, estando encravadas num lado na sólida pedra calcária do precipício adiante, de cuja borda o priorado se debruçava, dominando o desolado vale a 3 milhas a oeste da aldeia de Anchester. Arquitetos e antiquários gostavam de examinar aquela estranha relíquia de séculos passados, mas a gente da região a odiava. Odiou-a centenas de anos antes, quando meus antepassados ainda viviam lá, e a odiavam agora também, com o musgo e o bolor do abandono a recobrindo. Ainda não fazia um dia que eu estava em Anchester e já sabia que era descendente de uma casa maldita. E nesta semana, os operários fizeram voar ao ar o priorado de Exum e estão ocupados em obliterar os traços da fundação. Eu sempre conhecera a simples árvore genealógica de meus antepassados e sabia que meu primo, antecessor americano, viera às colônias sobre uma estranha nuvem. Quanto a detalhes, porém, sempre foram mantidos na mais completa ignorância, graças à política de reticência sempre adotada pelos de la Puertes. Ao contrário de nossos vizinhos plantadores, raramente nos gabávamos de antepassados entre os cruzados ou outros heróis medievais. E da Renascença, nem me fora transmitido a tradição, exceto o que pode ter sido mencionado dentro do envelope lacrado, deixado antes da Guerra Civil, por cada varão a seus filhos mais velhos, para serem abertos pós a morte. As glórias que nós estimávamos foram as logradas depois da migração, as glórias de uma família honrada e altiva, embora talvez um pouco retraída e insociável, da Virgínia. Durante a guerra, nossa fortuna se extinguiu e toda a nossa existência mudara, devido ao incêndio de Carfax, nossa propriedade nos bancos do rio James. O meu avô avançou em anos, morrera naquele incêndio criminoso, e consigo se perder o envelope que nos ligava ao passado. Lembro-me daquele incêndio ainda hoje, como quando ouvi, com a idade de 7 anos, os soldados dando viva, as mulheres gritando e os negros berrando e rezando. O meu pai,
O meu pai estava no exército defendendo Richmond e depois de muitas formalidades, minha mãe e eu fomos passados através das linhas para nos reunir a ele. Quando a guerra terminou, mudamos-nos para o norte, de onde minha mãe viera. Fiquei um homem adulto, depois um homem maduro e ultimamente um homem rico, como um legítimo Yankee. Mergulhei na monotonia da vida comercial de Massachusetts. Perdi todo o interesse pelos mistérios que evidentemente se acumulavam muito longe no passado da minha árvore genealógica. Se suspeitasse da natureza de tais mistérios, quão alegre que eu deixaria o priorado do Exon entregue ao seu mofo, aos seus musgos e suas teias de aranha. O meu pai morreu em 1904, mas sem mensagens para me deixar, nem para o único filho, Alfred, órfão de mãe, com 10 anos de idade. Foi esse rapaz que reatou o fio da história da família, embora eu pudesse apenas fornecer algumas conjecturas jocosas sobre o passado. Escreveu a mim a respeito de algumas lendas ancestrais muito interessantes, quando a última guerra o levou em 1917 à Inglaterra como oficial aviador. Aparentemente, os Delaportes tinham uma história bastante colorida e talvez sinistra, porque um amigo de meu filho, o capitão Edward Norris, da Corporação Real da Aviação, habitava perto da residência da família em Manchester. Ele contara algumas superstições locais que poucos romancistas poderiam igualar em selvageria e incredibilidade. Norris, naturalmente, não as levava a sério, mas divertiam meu filho e lhe davam vastos materiais para as cartas que me escrevia. Foram essas lendas que me chamaram definitivamente a atenção à minha herança transatlântica e me fizeram comprar e restaurar o solar da família que Norris mostrava a Alfred em seu pitoresco abandono e se oferecera para conseguir a ele por uma quantia surpreendentemente razoável, visto que seu tio era o atual proprietário. Comprei o Exxon Prior em 1918, mas fui quase imediatamente distraído de meus planos de restauração pela volta de meu filho, como um inválido mutilado. Durante os 2 anos que viveram, nada pensei além de tratar dele, tendo eu mesmo entregue os meus negócios à direção de sócios. Em 1921, eu era um industrialista aposentado, sozinho e sem um fito certo na vida. Resolvi dedicar os anos que me restavam à minha nova propriedade. Visitando Manchester em dezembro, fui procurado pelo capitão Norris, que se lembrava muito do meu filho, e prometeu auxílio em obter plantas e anedotas para servirem de base à projetada restauração. Vi, sem emoções, o priorado de Exxon, que era naquela época um amontoado de oscilantes ruínas medievais cobertas de líquens e cheias de ninho de gralhas, empoleiradas perigosamente sobre um precipício e despidas de assoalhos ou outros pertencentes internos, além das paredes de pedra das torres. À medida em que ia recuperando gradualmente a imagem do edifício, conforme fora quando meu antepassado deixara, havia mais de 3 séculos, comecei a contratar trabalhadores para a reconstrução. De cada vez fui obrigado a me dirigir às localidades, porque os aldeões de Manchester tinham medo quase inacreditável e aversões ao lugar. Esse sentimento era tão grande que se comunicava às vezes aos trabalhadores de fora, ocasionando em numerosas deserções. Ao mesmo tempo, parecia atingir tanto a propriedade quanto a antiga família. Meu filho me dissera que o evitava um pouco durante suas visitas, porque era um Delaporte. E de repente me achei relegado de todos por um motivo semelhante, até que convenci os aldeões do ponto em que eu sabia de minha herança. Mesmo então, teimosamente, antipatizavam comigo, de maneira que tive de obter a maioria das tradições da aldeia por intermédio de Norris, o que aquela gente não me podia perdoar. Talvez era por eu ter vindo restaurar um símbolo tão odiado por eles. Porque, racionalmente ou não,
consideravam o priorado do Exum Priori nada menos que um covil de demônios e lobisomens, ajustando umas com as outras histórias que Norris me contava, acrescentando as informações de diversos sábios que estudaram as ruínas. Deduzi que o priorado de Exum se erguia no sítio de onde existia um templo pré-histórico, uma coisa druida ou antidruídica que fora contemporânea do Stonehenge, que ritos indescritíveis foram celebrados ali. Poucos duvidam sobre isso. E haviam histórias desagradáveis sobre a transformação deste rito no culto de Cibele que os romanos introduziram. Inscrições ainda visíveis no subterrâneo do subsolo mostravam algumas letras inconfundíveis, tais como DIS ou senão OPS, assim como Magna.Met, sinal da Magna Mater, cujo culto negro fora uma vez inutilmente proibido aos cidadãos romanos. Anchester servia de acampamento à terceira legião de Augusto, como muitos remanescentes o atestam, e se dizia que o templo de Cibele era esplêndido e estava sempre apinhado de fiéis que se entregavam a cerimônias inomináveis sobre as ordens de um sacerdote frígio. As fábulas acrescentavam que a queda da velha religião não interromperam as orgias no templo, e que os sacerdotes continuaram a viver ali, mesmo após o advento da nova fé, com uma diferença muito pequena. E muitos se diziam que os ritos não terminaram com o poderio romano, e que alguns saxões edificaram sobre o que restava do templo, dando ao edifício as linhas essenciais subsequentemente preservadas, o tornando o centro de um culto que fora temido durante várias gerações. Cerca de 1000 anos, o lugar foi mencionado numa crônica como um grande priorado de pedra, no qual se abrigavam estranhas e poderosas ordens monásticas, e cercado de extensos jardins que não necessitavam de muros para manter afastado uma população assustada. Nunca fora destruído pelos dinamarqueses, e embora depois da conquista dos normandos, deve ter declinado enormemente, visto que não houve impedimentos quando Henrique III doou as terras a meu antepassado, Gilbert de la Puerte, primeiro barão do Wexham, em 1621. Da minha família antes dessa época, não há notícias, mas algo estranho deve ter acontecido anteriormente. Uma crônica se refere a um de la Puerte como amaldiçoado de Deus em 1307, quando as tradições da aldeia mencionam apenas um terror maligno espalhado no castelo que se ergueu sobre as ruínas do velho templo e do priorado. As histórias ao canto da lareira eram medonhas, ainda mais fantásticas devido à assustada reserva que a cercava, e a uma ambiguidade desconcertante. Apresentavam meus antepassados como uma raça de demônios hediondos, ao lado dos quais Giles de Wits e o Marquês de Sade teriam parecido verdadeiros novatos e insinuavam a boca pequena que eram responsáveis pelo desaparecimento de aldeões durante várias gerações. Os piores membros, aparentemente, eram os barões e seus herdeiros diretos. Ao menos muitos se murmuravam a respeito deles. Quando demonstravam melhores inclinações, dizem-se que o herdeiro morria cedo para dar lugar a um rebento muito mais típico. Parecia haver um culto íntimo na família, presidiado pelo chefe da casa, e algumas vezes fechado, exceto a alguns membros. A base do culto era, evidentemente, mais o temperamento do que a ancestralidade, porque fora aceito e praticado por vários membros de fora que se casaram na família. Dona Margaret Trevor, da Cornualha, esposa de Godofrey, filho segundo do 5º barão,
se tornara o bicho-papão favorito de todas as crianças do arredor. E a heroína demoníaca de uma velha balada, ainda não desaparecida na fronteira galesa. Conservada através de baladas, se bem que não exemplifique o mesmo ponto, ficou a história de Dona Mary de la Puerte, que pouco depois de seu casamento com o conde de Chantersfield, foi morta por ele e por sua mãe, tendo ambos os assassinos sido absolvidos e abençoados pelo padre, a quem confessara o que não ousara revelar ao mundo. Esses mitos e baladas, sendo típicos de uma superstição absurda, me desagradavam muito. Sua persistência e aplicação a uma linhagem tão grande de meus antepassados eram especialmente fantasiosos. Tanto mais que a imputação de hábitos monstruosos podiam se relacionar, de maneira pouco agradável, a um escândalo recente de um parente imediato. O caso de meu primo, o jovem Randolph de la Puerte, de Carfax, que se metera no meio dos negros e se tornara um sacerdote de voodoo depois de voltar da Guerra do México. Senti-me menos perturbado com as vagas histórias de lamentos e uivos escutados no estéril vale varrido pelo vento, que ficou sobre o despenhadeiro de pedra calcária de cheiro de cemitério. Depois das chuvas da primavera, das coisas brancas andantes e vagabundas, com qual o cavalo de Sir John se assustara numa noite, num campo deserto, e do criado que ficou louco com o que vira no priorado em plena luz do dia. Essas coisas eram histórias banais, de assombrações, e nesse tempo eu era um cético convicto. As referências de camponeses desaparecidos eram menos para desprezar, se bem que pouco significativas em vista dos costumes medievais. Curiosidades indiscretas significavam a morte durante aquele período, e mais de uma cabeça decepada fora publicamente exibida nos bastões, agora desaparecidos em volta da propriedade de Exon. Algumas das histórias eram especialmente pitorescas e me faziam desejar ter aprendido um pouco mais sobre mitologia comparada em minha mocidade. Havia, por exemplo, a crença de que uma legião de demônios com asas de morcego celebravam reuniões de bruxas todas as noites no priorado. Legiões cuja sua subsistência poderia ser explicada pela enorme abundância de vegetais plantados nos vastos jardins. E o mais vívido de todos, havia o dramático episódio épico dos ratos. O exército de vermes obscenos em debandada que se precipitara do castelo há 13 meses depois da tragédia que o condenara ao abandono. O esguio e pestilento, voraz exército que varrera tudo na frente e devorara caçando gatos, cachorros, porcos, carneiros e até 2 desgraçados seres humanos, antes que sua fúria se apaziguasse. Em torno desses inesquecíveis exércitos de roedores, girara um ciclo separado de gritos, porque se espalhou entre as casas da aldeia e trouxe maldições e horrores em seu séquito. Tais eram as lendas que chegavam a meu conhecimento, enquanto eu, com teimosia de velho, levava adiante a restauração de meu lar ancestral. Não se deve imaginar que essa história fosse meu principal ambiente psicológico. Por um outro lado, eu era constantemente louvado e animado por Capitão Norris e os antiquários que me cercavam e me ajudavam. Quando o serviço ficou pronto, mais de 2 anos depois de iniciado, examinei os grandes salões, as paredes apaineladas, os tetos abobadados, as janelas ogivais
e a vasta escadaria. Com um orgulho que largamente me recompensava de enorme despeso feita com a restauração. Cada atributo da Idade Média fora cuidadosamente reproduzido, e as partes novas se ligavam perfeitamente às paredes originais e fundações antigas. O solar de meus ancestrais estava reerguido, e eu tensionava redimir ao menos a fama do local da linhagem que terminava em mim.